Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, hoje quarta-feira. Estamos aqui na jornada dessa semana, perseverando em momentos adversos. Quem nunca, né, meu irmão? Quem nunca vivenciou um momento adverso? E hoje nós vamos meditar no livro de Daniel. Nós viemos seguindo uma jornada, meditamos sobre Ana, sobre José, e hoje nós vamos meditar um pouco sobre Daniel, esse jovem que, através da sua história, tem muito a nos ensinar. Antes de iniciarmos o vídeo, eu já quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho, porque assim você nos ajuda. O YouTube entende que você está curtindo, você está gostando do que está assistindo, e aí ele vai proclamando aquilo que estamos pregando, vai liberando para mais pessoas assistir a nossa jornada. A jornada da semana é um momento, um devocional na parte da manhã, onde nós juntos vamos crescer na palavra do Senhor, vamos aprender juntos. Eu já peço a você também, comenta, coloca teu comentário aí sobre o tema que estamos meditando. Se Deus falou com você, coloca aí. Se faz sentido para você aquilo que estamos falando, coloca aí, faz sentido para mim. Você está pregando, porque você leu aí na Bíblia, esse versículo, essa palavra, esse direcionamento, faz sentido para a minha vida. É importante para a gente. É importante também você colocar aí o horário que você assiste. Se você tiver aí comentando, coloca nos comentários. Eu estou assistindo à tarde, eu estou assistindo à noite, estou assistindo de manhã, para a gente ficar acompanhando também essas questões. Então, hoje, nessa semana, a série Perseverando em Momentos Adversos da Vida. Quem nunca vivenciou um momento adverso? Nesse dia, nessa quarta-feira, nós vamos meditar sobre Daniel. Vamos lá. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 3 e o versículo 6. Diz assim: No ano terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, o rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem dos nobres. Aí o verso 6 diz: Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel foi esse jovem que estava no meio desse povo que foi tirado da sua terra, da sua nação, da sua cultura, para uma cultura totalmente diferente. Uma cultura que não adorava o Deus de Israel. Uma cultura contrária àquilo que Daniel vivia. Mas o que eu acho interessante na jornada de Daniel é que mesmo ele na Babilônia, ele não permitiu que a Babilônia entrasse no seu coração. Ele estava lá, mas o que habitava no coração de Daniel era as palavras do Deus de Israel. Então não é o lugar, é o Deus que habita no seu coração. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então, eu quero dividir aqui essa jornada, como a gente vem fazendo, né? A jornada de Daniel em três fases. O primeiro estágio nós vamos perceber aqui claramente, está no versículo de número 8, onde Daniel decide, escute isso, decide no seu coração a não se contaminar. Os desafios, eu quero dar um tema, vamos dar um tema para essa mensagem: desafios, mantendo-se firme no Senhor em meio aos desafios diários. É esse tema que eu quero dar para esse direcionamento desse dia, dessa quarta-feira. Então, Daniel se manteve firme em meio aos desafios diários que surgiam. Se manteve firme em quê? No Senhor. Mesmo diante do desafio, Daniel se mantinha firme. Veja no verso número 8. Diz: Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. O rei colocou aquelas comidas lá sacrificadas a seus deuses, e Daniel colocou no seu coração. A Bíblia diz que ele assentou no seu coração a não se contaminar. É uma decisão. Daniel estava na Babilônia, Daniel estava longe do seu povo. Daniel poderia dizer: ninguém está vendo, eu estou aqui, então vou comer do que botar. Mas Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. Então, é uma decisão. Nós vamos observar que Daniel, diante de toda aquela dificuldade, ele permanece no Senhor. Quando se levantava as lutas, Daniel corria para orar ao Senhor, para permanecer ali no Senhor. Então, na jornada de Daniel, a segunda fase da sua vida é que ele é desafiado. Mas o desafio que veio para Daniel, mesmo diante desse desafio, ele continuou confiando em Deus. Você que me acompanha nessa manhã, nessa quarta-feira,
Se você tiver com sua Bíblia aberta e você quiser ler comigo, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Veja o que diz, veja mesmo. Daniel 6, o 10, vai dizer assim. Aqui, o rei tinha colocado um decreto que ninguém poderia adorar outro Deus, não poderia só a ele, né? Aqueles magos colocaram isso no coração deles para atingir Daniel, porque foi a única forma que eles perceberam de atingir ele, porque Daniel, a Bíblia diz que ele era um jovem que realmente, não vou dizer perfeito, porque não perfeito foi o Senhor, mas que trilhava uma jornada com o Senhor plenamente, sem se desviar dos caminhos de Deus. Então, eles não acharam outra forma de atingir Daniel, a não ser falar com o rei e dizer assim, coloca um decreto para que ninguém possa adorar outro Deus, a não ser o Senhor, porque o Senhor é digno de adoração, aquele rei. E a Bíblia diz no verso 10, quando Daniel ouviu esse decreto, e aí você me pergunta, ele fez o quê, irmão? Se escondeu, parou de orar. A decisão de Daniel, quando ele ouviu o decreto, a primeira coisa que ele foi fazer, entrar no seu quarto e orar a Deus. Olhe isso, meus irmãos, olhe isso. Então, no verso 10 do capítulo 6 diz, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se punha de joelho a orar, e orava. E dava as graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tem um costume, 3 vezes por dia, orar a Deus. Parava tudo o que estava fazendo ali e agora é o momento de eu falar com Deus. E diante daquele decreto, diante daqueles papéis assinados, que ninguém poderia mais adorar outro Deus, Daniel vai lá, e vai orar a Deus. E aí fica a pergunta, por que Daniel fez isso? Por que Daniel não ficou temeroso? Porque Daniel confiava plenamente no Deus que servia. Confie em Deus. Eu não sei que fase da sua jornada você tem vivenciado, não sei o que você tem passado. Deus conhece a tua jornada, porque Ele te sonda. Em momentos adversos da vida, confie em Deus, porque Ele sabe o melhor para a sua vida, para a sua jornada. E os desafios que se levantaram na vida desse jovem eram desafios que ele poderia temer, mas ele decidiu confiar no Senhor. E nós conhecemos a história. Por causa de Daniel ter continuado adorando a Deus, ele vai para a cova dos leões e a Bíblia diz que ali Deus dá livramento a Daniel. Então, o que temer, né? O que temer? A Bíblia diz que é melhor nós temermos a Deus e confiar nele do que ao homem, porque o homem... Mas Deus sim, Deus vai nos dar vitória no final da nossa jornada. Então esse tema é bem propício, meus irmãos. Perseverando em momentos adversos da vida. Daniel se manteve firme nos momentos que surgiram de adversidade na sua vida. Vamos lá, eu quero encerrar no capítulo de número 6, o verso 10, ainda no capítulo 6, perdão, o verso 28, que a Bíblia diz que alguns magos se levantam contra Daniel e eles preparam ciladas para ele. Mas se você for ler o livro de Daniel todinho, você vai perceber que todos aqueles que prepararam cilada, eles foram ficando pelo caminho. Alguns eram mortos, outros, aqueles que proporcionaram esse decreto, foram jogados na cova dos leões. A Bíblia diz que antes dele chegar no chão, os leões estraçalharam eles, mas Daniel foi protegido pelo Senhor, Deus de Israel. E Daniel vai vencendo. Daniel vai sendo próspero em meio a tudo isso. Daniel prospera, mesmo todo mundo querendo que ele fosse derrotado. Por que isso? Porque Deus era com ele. Porque Daniel honrava ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Porque quando tinha um decreto dizendo assim, não pode orar a Deus, não pode buscar amar a Deus, Daniel dizia assim, mais vale servir ao Senhor do que ouvir o que o homem está dizendo. E ele ia orar a Deus. E Deus o honrou. A Bíblia diz no verso de número, e eu encerro com esse versículo nessa manhã de quarta-feira, no verso de número 28 do capítulo 6, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Então Daniel prosperou em todos os reinados, se levantava reino, abatia reino, e Daniel estava lá, prosperando, meu irmão, prosperando. A adversidade teve muitas, mas Deus o livrou de todas. E é o que diz no livro de Salmos, né? O Senhor está com seus anjos ao redor dos justos e os protege e os livra. O Senhor livra aqueles que temem ao Senhor. Então,
Não sei em que fase da sua jornada você se encontra, não sei qual fase da jornada você tem trilhado, mas se tem se levantado da adversidade, se tem se levantado das perseguições, se tem se levantado das lutas, para um momento e vai orar a Deus, que Deus tem direcionamento para a tua vida. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira. Sou grato a Deus pela tua vida, pela tua vinda. Se inscreve no canal, você que ainda não é, ative o sininho, compartilha esse vídeo. Quantas pessoas precisam ouvir uma palavra que tem que perseverar em momento de adversidade? Quem sabe teu vizinho precisa ouvir. Quem sabe teu irmão, quem sabe alguém da tua família está passando um momento que não compreende, de dificuldade e precisa ouvir uma palavra, né, de edificação. Então compartilha esse vídeo para essa pessoa e você vai abençoar vidas e você também será abençoado. Que Deus abençoe sua vida e amanhã temos mais um momento dessa jornada da semana que tem sido muito bom, de muita edificação. Te espero amanhã, quinta-feira, para mais uma jornada da palavra do Senhor de edificação. Fica com Deus e até amanhã. Que Deus te abençoe.